Olá, meus futuros colegas de trabalho, futuros advogados criminalistas. Estamos começando mais uma aula 8, tendo que consertar aqui, aula 8, agravo em execução. Vamos ver a quarta peça que mais cai na prova da OAB. Nós já resolvemos apelação, rese, memoriais e hoje vamos com agravo em execução, tá bom? Como vocês já estão carecas de saber, tem os meus links aí na descrição do vídeo. Gente, a gente tem um grupo, uma sala lá no Google Classroom, vai ter o link aqui também, onde tem e-book gratuito, onde a gente vai falar sobre assuntos importantes que caem na prova da OAB, vou dar dicas exclusivas lá, corram para participar, é gratuito, tá bom? E, sem mais delongas, vamos começar aqui, a gente vai usar a estratégia do meu caderno de práticas para resolver mais uma peça, tá? Como vocês já sabem, eu gosto de ir grifando as informações importantes para a gente poder usar na resolução da nossa peça. Vamos lá. Vamos começar. Vamos fingir que a gente não sabe que essa é uma peça de agravo em execução, beleza? Então vamos lá. Guilherme foi condenado definitivamente pela prática do crime lesão corporal seguido de morte. Já sabemos que não pode ser nenhuma peça anterior à sentença, porque nós já estamos na fase de uma condenação definitiva. Beleza? Beleza. Vamos lá. Foi aplicada a pena, tarará, tarará. Após cumprir um ano de pena, Guilherme foi beneficiado com progressão de regime para o semiaberto. Beleza. Na unidade penitenciária, o apenado trabalhava internamente em busca de remissão. Beleza. Durante o cumprimento da pena nesse regime, veio a ser encontrado no seu colchão um aparelho de celular. O diretor do estabelecimento penitenciário, ao tomar conhecimento dos fatos por meio de agentes penitenciários de imediato, reconheceu na ficha do preso a prática de falta grave, beleza, realmente é falta grave, apenas afirmando que a conduta narrada pelos agentes e que teria sido praticada por Guilherme nos termos desse artigo aqui, tá? Que a gente vai ver direitinho. Beleza, vamos continuar. Isso aqui é a lei que a gente vai usar no agravo em execução, tá bom? A gente vai ver direitinho. O reconhecimento da falta pelo diretor foi comunicado ao MP, que apresentou promoção ao juiz da vara da execução penal. Gente, aqui está a nossa frase de identificação. A gente já tinha todas as informações, né? A gente já tinha uma sentença definitiva, mas falou em juiz de vara de execução, estamos falando de agravo em execução. Essa é a nossa frase identificadora, tá bom? O juiz competente requerendo a perda do benefício da execução por parte do apenado, tá? Perda dos benefícios. O juiz competente, analisando o requerimento do MP, decidiu: considerando a falta grave reconhecida pelo diretor da unidade, impõe-se a regressão do regime, tá? Ele vai voltar para o fechado, perda de todos os dias remidos que ele trabalhou para conseguir e reinício da contagem do prazo. Reinício da contagem para o prazo do indulto, tá? A gente viu essas informações, são as informações que a gente vai rebater uma por uma, tá bom? Que a gente vai beneficiar aí o nosso cliente. Ao ser intimado do teor da decisão em 9 de julho de 2019, terça-feira, esse aqui vai ser nosso prazo, né? Guilherme entra em contato de imediato com seu advogado, esclarecendo que nunca foi ouvido. Olha só, nunca foi ouvido sobre a aplicação da pena grave, apenas tendo conhecimento que a defensoria se manifestou no processo após processo de execução, após o requerimento do MP. Ele nunca se manifestou nesse processo, tá bom? Recebeu a falta grave e pronto. Essas são as informações. Uma peça relativamente simples, né? Nós vamos usar agora o nosso famosinho caderno de prática, que eu estou vendendo lá no Hotmart, tá? Lá no caderno de prática vocês têm essa estrutura daqui. E vocês podem fazer o treino de todas as peças que podem cair na prova do OAB. São 18 peças, tá? E lá tem um modelo corrigido, tudo direitinho, bonitinho. Tem essa estrutura, tem frase de identificação, linha do tempo do processo penal. O caderno tá bem completo, tá? Quem tiver interesse, quiser ver um pouquinho, quiser conhecer, tem um link aqui na descrição. E lá no link tem um vídeo mostrando o caderno direitinho, tá bom? A gente vai usar ele aqui hoje. Vamos colocar um textinho aqui pra gente começar a fazer a nossa peça. Eu vou fazer essa peça com vocês como se eu estivesse aqui fazendo a minha prova da OAB, tá? Nós vamos discutir tudo de tese que a gente vai usar aqui. Então, qual é a frase de identificação que a gente teve? Olha só. Apresentou promoção ao juízo de execução. Juízo da VEP, que é a vara de execução penal. Falou em juízo da VEP, estamos falando de agravo em execução, tá bom? Já sabemos disso, já estamos carecas de saber disso, tá? Essa é a nossa frase de identificação.
Logo, a nossa peça é agravo em execução, tá? Qual é o fundamento legal do agravo em execução? Nós vamos usar a lei lá no artigo 197 da lei, deixa eu pegar aqui, da LEP, que é essa lei daqui, gente. 7.210 de 84, tá bom? Lá no artigo 197. Vamos dar uma olhadinha pra gente ver direitinho a LEP que vocês já estudaram ou estão estudando? Das decisões proferidas pelo juiz, o juiz da vara de execução penal, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. O nosso agravo ele não é regulamentado pela lei, mas o que se segue jurisprudencialmente reconhecido é que o agravo vai ter o mesmo procedimento do rese, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui o nosso agravo. Nós vamos usar a mesma estrutura do rese, tá? Então, a gente já sabe. Se a gente vai usar a mesma estrutura do rese, nós vamos colocar aqui o 197 mais o 589 do CPP. Por que o 589 do CPP? Porque o 589 do CPP fala justamente do juízo de retratação. Eu falei que vocês não podem esquecer no rese e vocês não vão esquecer aqui no nosso agravo em execução, tá? Qual é o crime? Que pra gente não interessa muito, mas é lesão corporal qualificada pela morte, tá? Não é uma informação aqui para nossa peça tão interessante, mas a gente está preenchendo aqui. Nós sabemos que foi para o juiz da VEP, logo a gente vai endereçar para o juiz da VEP de São Paulo, tá bom? O réu está preso ou solto? Está preso. Sabemos que é uma peça relacionada a um réu preso. Já houve denúncia ou queixa? Já. Denúncia já foi recebida? Já. Em que fase nós estamos? Execução da pena. Só poderia ser agravo em execução. É caso de júri? Não. Tudo isso aqui não interessa de informação pra gente. Já houve sentença? Já houve sentença. O réu foi condenado ou absolvido? Vamos colocar sim, condenado. A outra parte interpôs recurso? Não, de recurso não, mas ela apresentou uma promoção para o juiz da VEP. O recurso foi julgado, não é aqui, não tem competência, já houve trânsito julgado, ainda não. Então, nós estamos falando aqui de agravo em execução. Já vimos aqui todas as informações que a gente precisa, tá? Agora, a gente vai anotar. Aqui eu deixei esse espaço para vocês anotarem as principais informações. Eu até anotei na última prova, mas eu achei que fica mais eficiente se a gente já for para cá. Que a gente já tá sabendo como lidar com a estrutura, então fica mais eficiente a gente vir para cá. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. A peça é agravo em execução. Sem dúvida nenhuma, juiz da VEP, agravo em execução, tá bom? A fundamentação da nossa peça, nós vamos colocar o artigo 197 e o artigo 589 do CPP, juízo de retratação, tá bom? Não se esqueçam, não se esqueçam. Meu endereçamento será, se a gente está falando de uma peça que vai seguir a ordem do rese, nós vamos fazer a interposição, a peça de interposição para o juiz da VEP e a nossa peça de razões para o Tribunal de Justiça de São Paulo, tá bom? Nós sabemos que é uma peça bipartida, que nós vamos seguir igualzinho o rese. Então, nós vamos fazer juízo da VEP, aqui eu vou colocar interposição e TJSP para as razões, tá bom? Que a gente vai fazer. Aqui, gente, a gente vai usar a regra, tá? Bom, vou falar isso depois, senão vai ficar muita coisa aqui pra gente falar. Nós não temos teses preliminares nesse caso, né? No caso, a gente não tem nenhuma nulidade ali. O que a gente tem é que a falta grave, nesses casos, eu vou até colocar para vocês o artigo 50 da LEP, eles precisam vir cercados do contraditório e ampla defesa. Então, o juiz não poderia ter simplesmente feito tudo sem dar a oportunidade do processo administrativo para saber se aquela falta grave realmente aconteceu e dar a oportunidade do réu de se manifestar. Então,
eu tenho aqui uma série prejuízo do princípio do contraditório pela defesa. Vejam só. A gente sabe aqui, olha só, que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar a participar de movimento, fugir, possuir indevidamente instrumento capaz de oferecer integridade física, provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas e não observar desculpa, gente, inobservar os deveres dos incisos, tiver imposto utilizar, fornecer aparelho telefônico, que é o caso aqui do nosso cliente, beleza? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente não tem aqui tese preliminar, mas nós temos milhares de pedidos, tá bom? Não temos nenhuma nulidade que a gente vai alegar, mas nós temos vários pedidos principais e subsidiários aqui desse caso, tá bom? Eu vou copiar aqui pra gente começar a escrever os nossos motivos. Olha só, gente. Falei pra vocês que a falta grave, ela precisa de um procedimento administrativo. Eu não posso ir lá simplesmente bagunçar a coisa toda. Logo, essa regressão de regime, que é o primeiro item feito pelo juiz, ela tem que ser invalidada, tá bom? Por quê? Porque a gente não teve a observância do processo administrativo. Então, não podemos falar em regressão de regime. E nem tudo aquilo que o juiz decidiu lá no caso do nosso cliente. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Vejam comigo a súmula 533 do STJ. Olha só. Para o reconhecimento de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é indispensável a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Tá bom? O que eu acabei de falar para vocês? Falta grave, falta disciplinar, você precisa de procedimento administrativo. Já temos aqui a nossa fundamentação. Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai pedir a invalidade de tudo que aconteceu justamente pela ausência do procedimento administrativo. Então, a gente vai pedir a invalidade da falta grave, não permitindo a regressão, tá bom? Aí a gente vai colocar falta de procedimento administrativo. Vamos colocar a súmula 533 do STJ. Tá bom? Tô colocando tudo assim meio de qualquer jeito, porque a gente vai fazer a peça direitinho e vocês vão ver, tá? Vamos colocar isso aqui, tá? O que mais nós vamos pedir? Além disso, nós vimos, olha só, vamos voltar lá no problema para vocês verem. O juiz fez regressão de regime, beleza. Perda dos dias remidos. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona, não. Olha só, o cliente não perde os dias remidos. Vamos dar uma olhadinha no artigo 127 da LEP. Quero mostrar para vocês. Nós vamos rebater ponto a ponto, por isso que essa é uma peça mais fácil. Ele já está te dando ali, você não precisa ficar caçando, ele já está te falando o que você tem que rebater. Veja só, gente. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem do prazo a partir da infração disciplinar. Então, nós já temos uma informação aqui. O juiz não pode simplesmente falar assim, olha só, você cometeu falta grave, você se ferrou, não vamos revogar todos os dias aí que você já trabalhou. Não pode, não pode. Ele pode, no máximo, revogar até 1/3, tá bom? Então, vamos lá. Outra tese importante que a gente tem é a impossibilidade de revogação tá difícil hoje, hein? Revogação de todos os dias remidos. Imagina, ele perde tudo que ele trabalhou. Não, o juiz pode fazer até 1/3. Vamos botar aqui o 127 da LEP, pra gente não esquecer, que a gente também vai usar aqui na nossa prova. Nossa, diminui demais aqui a letra, nem pra vocês verem.
tá? Impossibilidade. Isso aqui, gente, vocês vão anotar tudo. Esse e-book vai estar disponível, tá? É só pegar no link na descrição, imprimam e façam, como se fosse um simulado, tá? Façam no domingo agora, aproveitem o final de semana para fazerem esse simulado, tá bom? Vamos continuar. O que mais nós vamos alegar? Qual foi a próxima coisa que esse juiz doido falou? Ele falou da perda dos dias remidos, reinício da contagem do prazo do livramento condicional. Ora, o que a gente tem que saber aqui? Vamos para mais jurisprudência. Jurisprudência é uma coisa interessante para quem vai fazer prova da OAB, tá? Leiam a jurisprudência e vocês vão ver que embaixo, por exemplo, do artigo 127 da LEP, lá embaixo no código, se o código de vocês for código de segunda fase, vai estar as súmulas do STJ, do STF. Se atentem a marcarem essas súmulas, porque você vai precisar disso na prova, tá bom? Então, embaixo da súmula do artigo 127 vai estar, embaixo do artigo 127 vai estar a súmula que a gente vai ver agora, que é a 441 do STJ. Olha só. Súmula 441 do STJ. O juiz mandou começar a contar o prazo tudo de novo, né? Quando ele disse interromper o prazo, significa começar a contar do zero. E olha só, a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional, tá bom? O nosso juiz aqui pediu, olha só, o reinício da contagem, quer dizer que vai começar a contar tudo outra vez, vai perder tudo que ele já teve, tá bom? Não é assim que funciona. Então, vamos colocar aqui na nossa tese de defesa que não pode recomeçar o prazo do livramento. Nós vamos colocar a súmula 441 do STJ, tá bom? Não pode. Escrevi não pode, tá bom? Esse aqui é outro pedido que a gente vai fazer. Vamos lá, o que mais o nosso juiz pediu? Reinício da contagem do prazo do induto. Isso aqui é uma outra jurisprudência importante, que também vai estar debaixo lá do artigo de vocês. Fiquem atentos para anotar. Nós vamos colocar a súmula 535 do STJ. Gente, deem uma pesquisada, porque é o seguinte, vocês vão ver que tem muita jurisprudência. Então, coloquem lá, LEP. O que tem de jurisprudência importante na LEP? Coloquem no Google e deem uma olhadinha, se atentem, porque tem muita jurisprudência importante. Por exemplo, como essa, olha só. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de computação de pena ou induto. É exatamente o que o juiz fez e é a argumentação que a gente quer, tá bom? Então, nós também vamos colocar que não pode recomeçar o prazo do induto. Súmula 535 do STJ. Olha só, já temos todos os nossos pedidos aqui. Tínhamos aqui esses quatro argumentos que foram já usados pelo nosso juiz da VEP para piorar a situação do nosso cliente, e é justamente isso que a gente vai rebater. Sempre que você tiver agravo em execução, você vai estar rebatendo uma decisão do juiz da VEP. Seja uma decisão que impede o livramento, e ele tem direito do livramento condicional, seja uma decisão que impede a progressão de regime e ele tem direito, vai ser uma decisão lá do juiz da VEP e você vai rebater aquela decisão, tá bom? Beleza. Agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar, eu queria colocar aqui com vocês também, o pedido principal, nós vamos usar esses aqui, tá? Nós vamos pedir invalidade. Eu coloco assim, o pedido principal, porque em alguns casos, como por exemplo, na resposta à acusação, você tem o pedido de absolvição sumária, por exemplo, tá? Como é que funciona? Aqui no pedido principal, eu vou citar o artigo, que é o 397 do CPP. Aqui nesse caso, como a gente não vai citar um artigo especial, a gente vai citar esses artigos aqui. Então, eu não vou colocar de novo, mas vocês podem colocar para fixar melhor, para vocês não esquecerem, tá bom? O nosso caso aqui não tem rol de testemunhas. E o prazo, qual é o prazo do RESE? Do agravo em execução? Gente, já é pacificado na doutrina, tá bom?
na jurisprudência, vou colocar aqui para vocês também a súmula 700 do STF, que fala sobre, vocês não precisam citar ela, tá? Mas é só para vocês saberem, é de 5 dias o prazo para interposição do agravo contra a decisão do juiz da execução penal, tá bom? Vocês não precisam citar ela lá no prazo, mas só para vocês saberem que é 5 dias. Então, eu vou colocar aqui também, ó. Vou colocar a súmula só para não esquecer. Súmula 700 do STF, 5 dias. Como é que a gente vai contar esse prazo? Já disse para vocês. Prazo no direito penal é contado em dias corridos. Corridos. Se o prazo terminar no final de semana, a gente vai contar no próximo dia. Como é que eu faço isso, doutora? Vamos lá. Eles falaram pra gente que a intimação foi 9 de julho, terça-feira. Então, a gente exclui o dia do início e inclui o dia do final. Vamos excluir o dia 9. Começaremos a contar dia 10, que é uma quarta-feira. Então, dia 10, quarta-feira. Dia 11, quinta-feira. Dia 12, sexta-feira. Dia 13, quinta-feira. Dia 14, já me perdi. Dia 14. Peraí, vamos lá. Terça-feira, dia 10, 11, 12, 13, 14. A gente teria aqui, o dia 14 seria um domingo. Seria quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Agora tá certo. Seria no domingo. Então, nosso prazo seria, o último dia do prazo seria na segunda-feira, dia 15. Tá bom? Vê se vocês acompanharam comigo, olha só. Vou até colocar uma folhinha aqui, porque teve gente que teve dificuldade com esse prazo. Então, a gente vai contar junto aqui bonitinho, ao invés de fazer essa doideira toda que eu fiz aqui, só pra vocês verem. Eu acho que aqui mesmo dá pra gente fazer. Olha só. Isso aqui escreve. Olha só, gente. Deixa eu abrir aqui. Como a gente sabe, o que eu sempre falo? Se o prazo terminar numa sexta-feira, doutora, eu começo a contar no sábado? Não. Você não vai contar nem o sábado, nem o domingo. Ah, mas o prazo não é corrido? Ele é corrido. Ele é corrido para você pegar o final de semana, mas o início da contagem do prazo vai ser no dia útil. Então, vejam só. Olha só. Ele tá falando pra gente que o prazo é na terça, dia 9 do 7, tá? Nós vamos excluir o primeiro dia. Exclui o primeiro dia. A gente inclui o próximo dia, tá? É assim que conta prazo processual. Vamos lá. Então, vai ser quarta, dia 10 vai ser o primeiro dia, ok? Quinta, dia 11 vai ser o segundo dia. Sexta, dia 12 vai ser, quarta, quinta, sexta, tá certo. Vai ser o terceiro dia. Sábado, dia 13, vai ser o quarto dia. Então, o último dia do prazo seria domingo, dia 14 do 7, tá bom? Como o nosso prazo se encerrou no domingo, logo, segunda-feira, dia 15 do 7, será o último dia do nosso prazo, tá bom? Ah, doutora, e se o prazo, ao invés de começar aqui, começasse aqui na sexta-feira? O prazo começou a contar aqui na sexta-feira. Sexta-feira eu fui intimada. Eu começo a contar, vou excluir o primeiro dia, eu começo a contar aqui no sábado? Não. Começo a contar aqui na segunda, tá bom? Entenderam? Então, o nosso prazo do nosso processo aqui vai ser dia 15 do 7 de 2019. Beleza? Que esse daqui é o 29º exame da OAB, essa prova que a gente tá fazendo. Tá bom? Fechamos? Fechamos. Olha só que peça fácil, gente. Nossa, essa peça seria ótima se ela caísse, porque ela é tão pequenininha, tão concisa. Fica tão mais fácil de fazer, né? Lembre-se que no e-book tem aqui as páginas para vocês imprimirem e fazerem em casa, tá bom? E vamos continuar. Deixa eu colocar aqui para vocês nossa próxima peça. Então, como é que eu faria, gente? A peça de interposição, como vocês sabem, a gente vai colocar para a vara de execução e depois vai fazer as razões para o tribunal. Então, eu colocaria aqui. Vamos supor que... Deixa eu só formatar aqui, porque depois eu vou deixar esse e-book aqui disponível. Para quem quiser, também vai estar disponível essa correção que a gente está fazendo, tá bom? Então, eu colocaria aqui assim. Excelentíssimo senhor doutor juiz
a gente não sabe qual é a vara de execução penal de São Paulo. SP. O processo dele, né? Como é o nome do nosso cliente, que eu já me esqueci? Nosso cliente é o Guilherme? Eu tô com Guilherme. Então nós vamos lá, olha só. Guilherme já qualificado nos autos em epígrafe por seu procurador com procuração anexa, vem à presença de vossa excelência interpor agravo em execução com base no artigo 197 da lei. Qual é o número da nossa lei mesmo? 710 de 84, que é a LEP, Lei de Execução Penal, combinado com o artigo 589 do CPP, pelos fatos a seguir expostos. Beleza? Então, começaria minha peça aqui com o agravo em execução, que é uma peça é um recurso, tá bom? O que a gente vai fazer, gente? A gente vai colocar aqui, nós não podemos deixar de colocar o juízo de retratação, tá bom? Nós estamos seguindo exatamente a ordem do RESE. Então, como o RESE pede o juízo de retratação, nós vamos colocar em analogia também o juízo de retratação aqui, tá bom? Então, vamos lá. Requer que seja exercido o juízo de retratação do juiz ACO, conforme artigo 589 do CPP, por analogia. Em caso de não acolhimento, requer, portanto, o encaminhamento do feito para a instância superior, com as respectivas razões inclusas, tá bom? Então, pedir aqui, ó, o juízo de retratação e pedir para incluir as razões, as nossas razões já vai estar aqui, a gente vai colocar junto, tá? Então, vamos lá. Termos em que pede deferimento, local, não inventem local, não inventem assinatura de advogado, pelo amor de Deus, você pode zerar sua prova. Tem post no meu Instagram sobre isso, de julho de 2019, advogado OAB, 3 pontinhos, sem inventar nome. Não vai inventar, botar seu nome, inventar um número que o avaliador pode e irá zerar sua prova, tá bom? Então, essa daqui é a nossa peça de interposição. Deixa eu colocar até aqui pra vocês, ó. Peça bipartida, pra vocês não esquecerem, tá? Que é tipo um recursozinho, tá? Vamos continuar. Dei o meu espaço aqui. Na folha de vocês, vocês não vão ficar pulando esse espaço todo não, tá, gente? Pelo amor de Deus, vocês precisam de folha pra fazer a prova. Até porque eu coloco tudo isso aqui junto, que é pra poupar a folha, tá bom? Então, agora que a gente já fez a nossa peça de interposição, vamos para a nossa peça de razões. Então, vamos colocar aqui, ó. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, SP,
Aí, se você quiser colocar agravante, agravado, tá? O agravante aqui no caso vai ser o nosso Guilherme, tá bom? Se vocês quiserem, tá? Não é obrigatório, mas é pra ficar mais bonitinho. Processo aqui. E aí a gente vai colocar razões do recurso de agravo em execução, bem bonitinho. E colenda Câmara Nobres Julgadores, se você quiser colocar isso, tá? Isso aqui é pessoal de cada um, se quiser colocar, se não quiser colocar, tá? Só pode colocar razões e vamos colocar aqui o que aconteceu, tá? Então, aqui nós vamos começar com dos fatos. Gente, já falei pra vocês, seja conciso, seja direto e preciso. Gente, aqui não conta ponto, tá? Os fatos não contam ponto. Então não adianta ficar enchendo linguiça falando, você só vai ocupar a folha. O que é que vocês vão falar? O que aconteceu? Vocês vão falar, Guilherme foi condenado definitivamente pelo crime tal e na data de tal foi descoberto um aparelho de celular no seu colchão. Logo, ele foi indiciado ali para o juízo. O Ministério Público fez uma promoção para o juízo de execução falando que ele tinha um celular, teve uma falta grave e o juiz decidiu assim, assim, assim. Vocês vão compactar isso. Vão falar o que aconteceu de forma concisa. O que é importante aqui? O que é importante? Colocar nos fatos que ele cumpria pena definitiva, foi encontrado aparelho celular no colchão e o juiz determinou, em razão da falta grave, e aí coloca lá o item A, o item B, o item C e o item D. Coloquem aqueles 3 itens que tem lá, tá bom? Os 4 itens, aliás, que tem lá. Isso aqui que é o que vocês têm que colocar. Beleza? Entenderam? Fatos, seja conciso, seja direto e preciso, tá bom? Vamos pro fundamento, que é o que importa aqui pra gente, tá bom? Vamos lá. Do mérito. Nossa primeira tese que a gente colocou lá no nosso caderno, nós vamos olhar aqui, não é aqui não. Nós vamos olhar aqui. A primeira tese que a gente colocou, que a gente vai pedir, é a invalidade da falta grave pela ausência de procedimento administrativo, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, da invalidade da falta grave, tá? Vamos lá. O que a gente vai começar pedindo aqui? A gente vai contar o que aconteceu, eu ensinei já pra vocês nos outros vídeos. O que aconteceu, como mudar e qual é a conclusão. O que aconteceu, como mudar, conclusão. Por que eu coloco isso, gente? Porque fica mais fácil para organizar o parágrafo, tá bom? Isso aqui deixa o parágrafo mais organizado, tá? Vou colocar aqui até para vocês, ó. Como montar o parágrafo. Fica bem mais fácil fazer dessa forma. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar essas situações. Então, vamos lá. O que aconteceu? Nós vamos colocar. O réu que cumpria pena em regime fechado. Vou até olhar aqui a informação dele. Olha só. Ele cumpria em regime fechado, foi beneficiado com a progressão do regime semiaberto.
Beleza. O que mais a gente sabe do que aconteceu? Todavia, fora encontrado em seu colchão um aparelho de celular, motivo pelo qual o juiz da VEP decidiu... Gente, aqui vocês não vão ficar abreviando na prova de vocês não, tá? Vocês coloquem juiz da vara de execuções para não ficar abreviando não, porque não é isso que eu tô ensinando para vocês não. Tô colocando aqui para ser mais rápido e conciso, tá? Mas vocês escrevem direitinho para o seu avaliador não ficar com dúvida. Motivo pelo qual o juiz da VEP decidiu pela regressão para o regime fechado em razão do cometimento de falta grave. Tá? Isso que aconteceu. A gente acabou de colocar aqui o que aconteceu. Vamos falar como mudar essa situação. Vamos mudar essa situação com a nossa súmula 533 do STJ, tá bom? Vamos lá. Ocorre que, já falei para vocês usarem o ocorre que para poder falar como vai mudar a situação, tá? É uma ligaçãozinha ótima. O reconhecimento de falta grave deve ser precedido de procedimento administrativo, garantindo o direito de ampla defesa do réu, conforme súmula 533 do STJ. Falei o que aconteceu, como mudar, e agora eu vou colocar a minha conclusão. Logo, deverá ser reconhecida a inexistência, aliás, deverá ser reconhecida a invalidade, tá? Porque agora ela vai ser inválida, do reconhecimento da falta grave arbitrada. Tá bom? Não impedindo a progressão de regime prisional do réu. Pronto. Beleza? Abordamos o primeiro ponto, tá? Vamos pro próximo. Qual foi a... Vamos até colocar a letra A aqui, ó. Que a gente já sabe que essa daqui foi a letra A. Vamos para a letra B agora. A próxima coisa que o juiz da VEP disse que ele não podia ter. Vamos lá. Olha só. Na letra A foi regressão do regime, a gente colocou perda dos dias remidos. Nós vimos lá na nossa pecinha que a impossibilidade da perda dos dias remidos tá lá no 127 da LEP, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, só pra gente relembrar. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar 1/3 do tempo remido, tá? Não estamos falando da totalidade que nem o juiz fez. Então, vamos lá. Da perda dos dias remidos. Após, vamos contar o que aconteceu. Verificar a existência de suposta falta grave cometida pelo réu, o juiz da VEP decidiu pela perda total dos dias remidos do mesmo após trabalhar internamente no sistema prisional. Foi o que aconteceu, beleza? Falamos o que aconteceu, vamos falar como mudar isso, tá bom? Ocorre que a falta grave, o cometimento da falta grave
não autoriza a perda da totalidade dos dias remidos do preso, conforme artigo 127 da LEP. Aí vocês vão botar da lei número 77.210 de 84, tá bom? Vamos colocar isso. Entretanto, o nosso artigo falou que é possível um terço. Então, a gente não vai ignorar o que o artigo está falando, tá bom? A gente vai colocar esse um terço aqui de uma forma subsidiáriazinha. A gente vai colocar assim. Ainda que válido o reconhecimento da falta grave, vai que o juiz reconhece que teve a falta grave, o juiz ACO somente poderia decretar a perda de até, não vamos botar um terço, até um terço dos dias remidos. Beleza? Então, vocês colocar logo deve ser, igual a gente colocou aqui em cima, deverá, né? Deverá ser reconhecida a invalidade da decisão, que é a nossa conclusão, que julgou a perda de todos os dias remidos do réu. Fechou? Beleza, vamos para a letra B. Vamos para a letra C. O que mais esse juiz doido decidiu? Vamos ver. Reinício da contagem do prazo do livramento condicional. Se a gente olhar aqui, a gente já colocou aqui a nossa súmula 441 do STJ. Vamos olhar de novo essa súmula 441 do STJ? O que ela fala pra gente? Olha só, a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Ela é curta e grossa. Então, ele não pode dar, né? Do livramento condicional. Após a verificação de suposta falta grave cometida pelo réu, o juiz ACO decidiu pelo reinício da contagem do prazo para concessão de livramento condicional. Tá? Isso aqui é o que aconteceu. Falamos o que aconteceu. Como vamos mudar isso? Vamos mudar isso colocando o nosso ocorre que. Ocorre que não é permitido o reinício da contagem do prazo para concessão do livramento condicional em razão do cometimento de falta grave, conforme nossa súmula 441 do STJ. Tá? Beleza? Colocamos isso. Vamos falar logo, né? Logo deverá ser reconhecida a invalidade da decisão do juiz ACO que determinou o reinício da contagem do prazo do livramento condicional. Simples assim, tá bom? Vamos para nossa última decisão. O que o juiz decidiu mais ainda de doideira? O juiz decidiu pela recontagem do indulto, olha só. O reinício da contagem do prazo do indulto, tá?
Então, vamos lá colocar aqui do indulto. Vou até copiar essa frase aqui, ó. Porque, gente, tem problema citar sem ficar igual? Não, você tem que colocar o que tem que ser colocado, que são as súmulas, os seus argumentos e os artigos. Se você vai colocar, tô colocando fora de ordem ou tô colocando as mesmas palavras, não tem problema. O que você tem que fazer é citar. Isso aqui não tá errado, tá? Essa prova daqui do jeito que a gente tá fazendo seria uma prova que gabaritaria na segunda fase da OAB, tá bom? Então vamos lá. Após a verificação de suposta falta grave cometida pelo réu, o juiz ACO decidiu pelo reinício da contagem do prazo do indulto. Beleza? Ocorre que o cometimento de falta grave não é não reinicia a contagem do prazo para concessão de indulto. Beleza? Nos termos da súmula 533 do STJ. 533 não, perdão. 535 do STJ. Pronto, é isso. Logo, deverá ser reconhecida a invalidade da decisão do juiz ACO que determinou o reinício da contagem do prazo do indulto. Beleza? Isso. Tá bom? Só isso, a gente já colocou as nossas súmulas, tá? Uma coisa importante aqui é pelo princípio da legalidade. Você pode citar também aqui o princípio da legalidade, tá? Nesse caso aqui do indulto, beleza? Vamos citar também, só para ficar mais completo, também em razão do princípio da legalidade, tá bom? Oh, meu Deus, só o jeito que eu escrevi o princípio, nossa senhora. Beleza? Gente, isso aqui são os nossos argumentos. O que o juiz lá da VEP decidiu, nós rebatemos. Com pequenas súmulas, pequenos artigos, nada muito complexo, tá? Vamos finalizar então? Vamos nos pedidos. Então, vamos colocar aqui, ante o exposto, requer a vossa... Não, só requer, porque agora a gente está para a segunda instância, né? Requer. Vamos lá. O que a gente quer? O conhecimento e o provimento do presente recurso. Gente, não esqueçam dessas duas palavras. Provimento e conhecimento. Tem que colocar isso aqui, porque isso aqui pontua 0,40, tá bom? É muita coisa, tá bom? Com a total reforma da decisão a fim de... E aí vocês vão colocar tudo que você pediu. Aí com o fim de reconhecer a invalidade da decisão que determina a regressão do regime. Vou colocar tudo que tá aqui, ó, tudo que a gente colocou, A, B, C e D, vocês vão colocar aqui, tá bom? Vão colocar tudo que vocês alegaram, tá bom? Colocou tudo? Terminou? Termos em que pede deferimento, local, 15 de julho de 2019, advogado Fábio. Fechou?
Vocês viram como essa peça é uma peça bem simples? O pessoal tem medo de agravio em execução, mas, gente, é uma peça muito simples. É uma das peças mais simples que tem, porque ela não tem encheção de linguiça. É que nem contrarrazões de apelação, por exemplo. Por que é uma peça temida? Porque é diferente, mas você vai rebater o que tá lá. Se ele colocou esses argumentos, vai rebater os argumentos. É só isso, tá bom? Então, tem aqui a correção da nossa prova. Vocês vão fazer, eu tenho certeza que vocês vão fazer tudo bonitinho aí, junto comigo aí, vão fazer vão fazer essa peça aí de forma dissimulada, eu tenho certeza. Todo mundo vai fazer bonitinho. Essa peça vai estar disponível, tá? Aqui no e-book, não se esqueçam de baixar, beleza? Tem tudo isso aqui pra vocês, tá? Pra vocês imprimirem essa folha aqui, ela é igualzinha a folha da OAB. Tem aqui o espelho da correção, eu tive que mostrar aqui pra vocês que meu PDF aqui não tá abrindo. Tem aqui as razões, ó, pedido, prazo de fechamento, tudo isso aqui pra vocês verem quanto vocês tirariam. Façam a prova, depois peguem esse espelho pra ver quanto vocês tirariam na prova, tá bom? Corrijam dessa forma. Coloquei aqui pra vocês também, ó, o meu caderno de prática penal. Lá no e-book vai estar disponível pra vocês um link, basta clicar no link, mas também vai ter no link aqui embaixo o caderno de prática, tá bom? E também tem os nossos mapas mentais, apenas R$10, tá? Que ajudam vocês a identificarem. São 18 mapas de todas as peças da OAB, tá? O link também vai estar na descrição do vídeo. Certo? Aqui euzinha, toda bonitinha, vestida de fantasiada de advogada. Desejando para vocês uma boa noite. Contem comigo, me procurem no Instagram para tirar dúvidas. Eu vou estar aqui disponível para o que vocês precisarem, beleza? Então é isso. Até a próxima aula. Na próxima aula, eu acredito que nós vamos ver... Já não me lembro se é a resposta à acusação, tá bom? Muito obrigada, gente, e até a próxima. Tchau!